E ninguém pode conhecer a revelação do Apocalipse, a revelação de Deus para a sua vida, sem que antes aprenda ou tenha esse alicerce. É impossível ao ser humano ele discernir por si só o livro do Apocalipse. É impossível ao ser humano por si só conhecer as revelações que estão guardadas sem que tenha a base e a direção do Espírito Santo. E nessas reuniões é o que nós iremos buscar, a base. Nós vamos buscar o alimento, nós vamos buscar a direção que vem do Espírito Santo. Eu não estou para ensinar, porque eu também com isso eu sei que eu vou aprender, e estou aprendendo muito. Eu quero falar hoje, começando hoje, sobre as duas naturezas. É muito importante você aprender sobre as duas naturezas. Por quê, pastor? Porque quando nós entendemos sobre a natureza humana e sobre a natureza divina, nós vamos compreender o que João ele sentiu, ou aquilo que impactou a vida dele, a revelação que ele teve numa época em que se não conhecia, a exemplo do que nós vamos falar futuramente, não se conhecia aviões, não se conhecia armas nucleares. Na época de João, o único carro que eles conheciam era carro, carroça, cavalos. Os únicos objetos que voavam que eles conheciam eram as aves. Aos olhos deles, na época, o homem jamais poderia voar. Então a visão que ele teve foi tão impactante, foi tão poderosa, que quando nós introduzimos em Apocalipse 1, nós vemos que o que ele recebeu levou ele até desfalecer. Então nós temos que entender que a natureza divina, e existe a natureza divina e a natureza humana. E aí vem para nós também, como cristãos, nós temos vencido o pecado, e nós temos buscado manter uma comunhão íntima com Deus, porque é impossível ao homem ele vencer o pecado se ele não mantiver uma comunhão íntima com Deus. Bom, para nós compreendermos hoje a visão de João, nós vamos entender primeiro que o Senhor Jesus veio ao mundo possuindo duas naturezas. A primeira natureza, a divina, e a natureza humana. O Senhor Jesus, ele possuiu a natureza divina e a natureza humana. Como parte da natureza humana do Senhor Jesus, ele nasceu de uma mulher, como qualquer criança nasce. Já a diferença que ele nasceu de uma mulher virgem. Maria, por sua vez, estava para ser desposada. Jesus, nascendo de uma mulher virgem, nascendo de Maria, ele nasceu como qualquer um de nós. Se foi parto natural, se foi cesariana, não importa. Nasceu da natureza humana, como todos nós também nascemos, com atributos humanos, não sendo diferente de nenhum outro menino. Jesus não sendo diferente de nenhum outro garoto. Jesus nascendo de Maria, Jesus chorou, Jesus mamou, Jesus fez cocô na fralda, Jesus fez xixi na fralda, Jesus engatinhou, Jesus aprendeu a falar mamãe, papai, Jesus comeu papinha como nós comemos. Jesus, quando criança, ralou o joelho, bateu a cabeça como a gente bateu. Ele teve a sua natureza humana. Necessário foi que ele obtivesse a natureza humana. Você já vai entender. Para que, com a sua natureza humana, ele sentiu dor, como eu e você sentimos. Ele sentiu fome, ele sentiu sono, ele sentiu tudo que nós sentimos. Ele chorou, Jesus chorou. E além de tudo isso, na natureza humana, Jesus também morreu. Na natureza humana, Jesus teve mãe, mas Jesus não teve pai, porque ele foi gerado do Espírito Santo. Amém, gente? Jesus já existia antes de todas as coisas.
Jesus já existia antes de Maria, antes de José, antes de todos. Colossenses capítulo 1, versículo 15. Vamos lá, você vai entender como Jesus era antes de tudo. Nós falamos da natureza humana do Senhor Jesus. Colossenses, no capítulo 1, no versículo 15. O qual é a imagem do Deus, o quê? Invisível, o primogênito de toda a criação, o primeiro de toda a criação. Pois nele, em quem, igreja? Em Jesus, foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele, Jesus, é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Então, o Senhor Jesus, ele teve que ter, ou passar, vamos assim dizer, pela natureza humana. Lembra do cego que gritava: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Os homens, os discípulos, o povo, conheceu o Jesus da natureza humana. Você já vai entender por que nós estamos falando da natureza humana dele. Porém, nós entendemos que o Senhor Jesus foi antes de tudo e de todas as coisas. Jesus não foi obra da mão humana. Jesus não foi obra de Maria. Jesus foi obra do próprio Deus, obra gerada no ventre de Maria, para que ele, na sua perfeita obra, na sua perfeita vontade, fosse o sacrifício por mim e por você, morresse por nós, para que nós recebêssemos a natureza espiritual, para que nós recebêssemos o Espírito dele sobre a nossa vida. Seu Pai, através do Espírito Santo, gerou no ventre de uma virgem, de forma que na sua natureza divina, ele teve pai e nunca teve mãe. Está entendendo? Na natureza humana, Jesus teve mãe e não teve pai. Na sua natureza divina, de Deus Filho, ele teve pai, mas ele não teve mãe. Ora, todos os que o viram face a face em Israel, conheceram Jesus, filho do homem. Jesus, filho de Davi. Isto é, todos o reconheciam antes do seu sacrifício, antes da cruz, como filho do homem. Até então, se você visse Jesus andando na rua, você diria: ô Jesus, tudo bem? Você me vê andando na rua, ô pastor, tudo bem? Você está vendo o que é natural, você está vendo o ser humano. Porém, depois que ele realizou a obra a qual tinha vindo ao mundo, que foi morrer por nossos pecados, ele voltou à sua condição anterior. Qual era a condição anterior do Senhor Jesus? Deus Filho glorificado. Por que nós estamos falando das duas naturezas? Porque nós também precisamos trazer isso para nós. Todos aqui fomos gerados na natureza humana, mas a nossa decisão em andar na presença de Deus vai definir se nós vamos ter sobre nós o espírito do mundo, ou se nós vamos ter sobre nós o espírito de Deus, para que nós possamos ter compreensão plena de tudo que o Espírito Santo tem falado na sua palavra, e abre aspas, que não venhamos nós ser ignorantes na palavra de Deus, que nós não venhamos ser necios na palavra de Deus, como muitos têm sido. Muitos têm batido numa tecla totalmente fora daquilo que diz o Evangelho, e infelizmente, pessoas estas que no dia do julgamento vão dizer: mas Senhor, eu imaginava, eu achava, eu fiz isso, fiz aquilo,
porque eu queria trazer as pessoas para a igreja e eu queria ganhar essas almas para o Senhor. Porém, quando as pessoas veem a presença de Deus, esses ditos homens de Deus, eles têm medo de pregar a verdade e dizer: olha, o que é mais importante não é o que você possui, ouro e prata eu também não tenho, mas o que eu tenho eu te dou. Recebe salvação, recebe vida nova. Entenda algo: ninguém pode dar o que não tem, ninguém pode afirmar o que não vive. Eu não posso dar à senhora, ao senhor, o que eu não tenho, eu não posso afirmar o que eu não vivo. Então, se nós vivemos na presença de Deus, se nós recebemos de Deus a natureza espiritual, meu caro, minha cara, nós temos que todos os dias andar em espírito, porque aquele que anda em espírito não agrada, agrada esse mundo, não agrada a sua própria vontade, não agrada a sua carne. Quem João conhecia? João conhecia Jesus, natureza humana. João não conhecia o Jesus da natureza divina. Eu queria até pedir, se você tiver facilidade, vamos para o livro de Apocalipse, capítulo 1, no versículo 11, por gentileza. Apocalipse, um pouquinho para frente, no capítulo 1, nós já vamos entrar aqui nessa introdução do Apocalipse, no capítulo 1 e no versículo 11, a revelação que João recebe. Nós vamos andar um pouquinho aqui por Apocalipse, por favor. Aqui quem fala com João não é o Jesus que ele conheceu, de natureza humana. Aqui quem fala com João é o Jesus glorificado, dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Toda igreja cristã e todo cristão está enquadrado numa dessas 7 igrejas. E quando nós paramos para analisar isso, nós temos que analisar se nós estamos sendo a igreja física ou se nós estamos sendo uma igreja espiritual. Se nós formos uma igreja física, nós não vamos interpretar essa revelação de Deus para nós como algo espiritual. Mas se nós formos igreja espiritual, nós vamos interpretar, entender e viver todos os dias até a volta de Jesus como igreja espiritual. Esta revelação às 7 igrejas que fora dada há muito tempo atrás, há muitos e muitos anos atrás. E esta mesma mensagem que nós vamos estar vendo no decorrer das reuniões, cada uma delas vai servir para nós, cada uma delas vai servir para aquele ou para aquela que é igreja espiritual, não para a igreja natural, não para a igreja física, mas para a igreja espiritual. E se nós buscamos andar em espírito, nós não vamos agradar as concupiscências da carne. Aquele que anda em espírito, aquele que vive em espírito, vive guiado pelo Espírito Santo. Amém, gente? No capítulo 1 de Apocalipse, no versículo 19, continua o diálogo do Senhor Jesus glorificado com João. Lê comigo aí, capítulo 1, no versículo 19. O que ele disse? Escreve, pois, as coisas, veja bem, que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois dessas. Aqui nós já temos uma revelação, uma dica de Jesus. Disse: escreve, pois, as coisas que viste. Tudo que você está vendo, João começa a escrever. E as que são, e as que hão de acontecer depois destas. O Senhor Jesus glorificado está dizendo: João, o que você vai escrever nesse livro da revelação são coisas que estão acontecendo hoje, naquela época,
aqui na igreja, com o povo, com as 7 igrejas, coisas que vão acontecer logo depois, e coisas que vão acontecer num futuro, João, que você nunca conhecerá, porque você vai estar morto, num futuro inimaginável, num futuro, encurtando aqui, aonde, João, você vai ver naves voando, aonde você vai ver carros tão rápidos como cavalos, porém não serão puxados por cavalos. João, você vai ver coisas que nenhum homem presenciou. João viu coisas que nós ainda nem vimos. Há coisas que vão acontecer daqui a alguns anos, daqui a poucos anos, que nós ainda nem vimos. E olha que nós temos muita tecnologia hoje. Quer falar com alguém? Em questão de menos de 5 segundos, você manda uma mensagem, você liga, você manda um e-mail. Hoje a comunicação é tão ágil, tão rápida, que João na época já estava, abismado com o que ele estava vendo, e Jesus mostrando para ele: João, escreve, porque tudo que você está registrando, tudo que você deve registrar, vai acontecer antes da igreja ser arrebatada e depois que a igreja for arrebatada. Entenda bem, nós temos que estar preparados, nós temos que estar conscientes que o Espírito Santo está falando conosco, nós temos que estar conscientes e temos que estar preparados que Ele está falando comigo, com o Senhor, com a senhora. Amém, gente? E por que Ele está falando conosco? Porque Ele está nos preparando, e preparando para quando Ele vier buscar a sua igreja, nenhum de nós ficarmos, porque se ficarmos, nós vamos ter que pagar com a nossa própria vida, sem a presença do Espírito Santo. Detalhe, eu não troco a minha salvação por nada, eu não troco a minha salvação, meu caro, por nada, porque se tendo o Espírito Santo, a luta é árdua, se com o Espírito Santo conosco, a luta é difícil, às vezes parece que nós não vamos suportar. Imagina o mundo virado ao avesso, e todos aqueles que não vão negar a fé, que não vão aceitar a marca da besta, todo aquele que não vai se prostrar diante do diabo, esses vão ter que morrer, esses vão ser degolados, esses vão ser decapitados. Se com o Espírito Santo as pessoas dizem não suportar, imagina sem a presença do Espírito Santo. Você sabe por que João chegou até a ilha de Patmos? Eles tentaram matar João, mas aconteceu uma coisa muito inacreditável. Na época, os piores bandidos, eles eram colocados numa gaiola, e havia uma espécie de um caldeirão que cozia em água fervente, a água borbulhava, e eles prenderam João, colocaram ele nesse carrinho, nesse balanço, pode-se assim dizer, e quando foram afundar João, a água se esfriou de uma forma que ninguém entendeu nada. Então disseram: espera um pouco, tem algo errado, nós iríamos cozinhar ele vivo, e quando ele desceu, a água esfriou de uma maneira que ninguém entendeu. Sabe quando Deus tem um propósito? Deus te livra, mas Ele te livra para que o nome dele seja glorificado. Então pegaram João e disseram: não vamos conseguir matar ele, expulsa ele daqui, manda para a ilha de Patmos. Olha o propósito de Deus. Às vezes nós passamos por uma situação, por uma luta, e que nós não compreendemos. Eu procurei na história e descobri isso. Às vezes Deus te livra e você fala: oh meu Deus, o Senhor me livrou dessa. Aí você dá uns 2 ou 3 passos e você se vê numa ilha deserta, você se vê numa situação mais difícil, você: meu Pai, não estou entendendo. Não questione, pergunte para Deus: Senhor, o que o Senhor quer falar comigo? E na ilha de Patmos, o Senhor Jesus começou a se revelar a João, e nisso tudo nasceu essa maravilhosa revelação. Capítulo 4 de Apocalipse, só dando continuidade ao que eu estou lhe dizendo. Olha que visão ele teve. Nós vamos estudar muito, hoje é só uma introdução, hein?
capítulo 4. Depois destas coisas, olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi. Olha só, como de trombeta ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Que coisas? Primeiro, a igreja espiritual está sendo preparada. Quem nós somos? A igreja natural ou a igreja espiritual? Se nós somos a igreja espiritual, nós estamos sendo preparados. E uma vez sendo preparados, nós estamos recebendo o conhecimento e a sabedoria para interpretar toda a revelação. Como muitos estudiosos até dizem que o livro do Apocalipse é o livro mais complicado, é o livro mais difícil, é o livro mais cheio de símbolos e tal, e é difícil. Para quem é natural, é impossível interpretar as coisas que são espirituais. Primeiro João teve a visão do Senhor glorificado. Em seguida recebeu a ordem de escrever as 7 igrejas. E agora ele vê uma porta aberta no céu. Nós recebemos a visão, nós recebemos a direção, nós recebemos a palavra. Por que o Senhor Jesus disse lá em João 10: eu sou a porta, se alguém entra por mim, será salvo, entrará, sairá e achará pastagem. Se você, mulher de Deus, homem de Deus, decidir com todo o seu coração a partir de hoje, aplicar o seu coração em conhecer a revelação do livro do Apocalipse, em conhecer nessas reuniões, nesse CD, a palavra de Deus como ela é. Volta comigo no Apocalipse capítulo 1, por favor. Nós vamos andar muito sobre a Bíblia. Versículo 1. Vamos entender aqui para a gente orar. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos, a igreja espiritual e também a igreja carnal, a natural. Todos vão entender as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou a seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo glorificado, quanto a tudo que viu. Bem-aventurado aqueles que leem e aqueles que também o quê? Ouvem as palavras da profecia. Agora, tanto que lê quanto que ouve, e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. A mão está coçando, queria falar mais. Eu estou dando para vocês hoje a base, porque se eu começar aqui falando, nós vamos ter reuniões que nós vamos ler 2 versículos e que você vai aprender coisas que você nunca aprendeu. Tem coisas aqui que nós vamos ler em 2 versículos e que você vai ficar de boca aberta. Talvez você nunca imaginou que João, antes de chegar na ilha de Patmos, tentaram cozinhar ele que nem um ovo. E quando ele foi descer, a água esfriou. Você vai aprender coisas nas quartas-feiras que vão fazer o seu coração tremer, que vai fazer os seus olhos se encherem de lágrimas. A sua alma vai literalmente amolecer. Sabe quando você toma um choque, as suas pernas ficam bamba? Hoje nós só estamos te preparando
a partir de hoje, para aquilo que o Espírito Santo vai estar nos revelando a cada reunião. E a cada reunião, como ele diz, bem-aventurado aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Você ouve, você recebe, todos temos que guardar. Se você não quiser guardar, meu amado, eu não posso fazer nada, porque naquele dia o Senhor Jesus vai chamar o seu nome, e por mais que você queira recuar, mas como um vento tão forte, tão poderoso, você vai querer ir para um lado, e quanto mais esforço você tentar fugir, dizendo que não é a sua vez, você vai ser levado. E a uns 25 metros do trono, quando você levantar a cabeça, os seus joelhos vão cair diante do trono, os seus olhos quase que vão cegar-se, os seus ouvidos vão tampar, como se você estivesse descendo a toda pressa, sentido litoral. Naquele momento o teu corpo vai pesar, naquele momento a tua cabeça vai se inclinar, e você só vai conseguir ouvir a seguinte voz, como trovão, como terremoto, que não vai não falar somente aos seus ouvidos, mas vai falar dentro da sua alma, que não vai tremer o chão, vai tremer o seu corpo, e você vai ouvir dessas duas palavras, uma delas: vinde, benditos de meu Pai, ou apartai-vos de mim, malditos, eu não vos conheço. A sua escolha em se entregar de coração, de corpo e alma ao Senhor Jesus, não depende do tempo que você está comigo na igreja, não depende do quanto você conhece o Evangelho, de quantas vezes você tomou Santa Ceia, ou de quantas vezes você orou, deixou de orar ou jejuou, mas de você hoje, de nós guardarmos esta palavra, porque não seremos somente abençoados, mas nós entraremos pela porta para toda a eternidade. E quando a trombeta tocar, todo mundo vai ouvir, mas somente vai subir os que se fizeram escolhidos, e esses vão subir. Gravata vai ficar, título vai ficar, tempo de igreja vai ficar, e infelizmente muitos pastores, muitos membros vão ficar, muitos cantores vão ficar, muitos que se dizem obreiros vão ficar, muitos vão ficar, e esses muitos vão ser os primeiros a negar a fé. Eu te recomendo, com o amor que nós temos pela sua alma, não fique, abrace hoje a sua fé e se entregue de corpo e alma num compromisso, mergulhe num compromisso diante de Deus. Talvez você diga: pastor, mas há anos eu o busco, eu o sirvo. Talvez não como a partir de hoje, mergulhando com toda a sua vida e dizendo: Senhor, a partir de hoje eu só vou agradar o Senhor. Vou me fazer inimigo de muita gente, vou me fazer inimigo de muitos, porque esses muitos, eu estou indo para a direita, querem que eu vá para a esquerda. Eu estou indo em direção ao trono de Deus, esses querem que eu vá em direção ao trono de Satanás. Não se iluda, não se engane. O que é mais importante é a sua salvação. E hoje você escolhe a natureza humana ou a natureza divina. A humana agrada esse mundo, a divina somente procura agradar a Deus. Amém?